Bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa pelos barulhos, eu estou reformando aqui a minha casa e assim que eu terminar a reforma eu vou trabalhar o isolamento acústico desse estúdio, desse escritório aqui, mas por enquanto não tem jeito. Então vocês vão ouvir batidas, gente falando, vão ouvir cachorro latindo, mas não tem jeito, a gente tem que conviver com isso, até porque eu não posso fazer as obras de tratamento acústico enquanto não terminar essa reforma. Então, me desculpa. O assunto hoje são os cinco pilares de um empreendimento de sucesso. Os cinco pilares do empreendimento de sucesso são baseados na minha formação e na minha vivência. Eu sou mestre em administração, já trabalhei como gestor e diretor de empresas, já fundei ou investi em várias empresas e o principal, já fracassei muitas vezes. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, mas também graças a ter aplicado as coisas que eu aprendi. E é isso que eu quero passar para vocês, pelo menos um pouco. O empreendedorismo, ele não pode ser como vem acontecendo por aí, que empreendedor é um desempregado de luxo, né? Não é verdade. Embora a maioria das pessoas, quando perdem o emprego, a primeira coisa que pensam é em abrir uma startup, um negócio. Cara, é a pior ideia que você pode ter no pior momento. Um negócio requer planejamento. Não importa o que o pessoal do Scrum diz para você, você precisa planejar um negócio. E muitas pessoas abrem um negócio naquilo que elas conhecem, o que é sábio. Mas, ao mesmo tempo, elas focam demais no que elas conhecem. É o foco na parte tecnológica, por exemplo, no caso de desenvolvedores. A gente vai num shopping, começa a falar, fica empolgado, rascunha num guardanapo de papel e vamos abrir a nossa empresa. E aí que começa a dar tudo errado. Uma empresa, um empreendimento, ele tem 5 pilares. Pilares são as colunas que sustentam ele. O primeiro pilar é o jurídico. Sim, jurídico. Você precisa de amparo jurídico para o que você quer fazer. O segundo pilar é o contábil. Não só a contabilidade operacional, como a gerencial também. Você precisa entender como é que você vai enquadrar o seu negócio, quais são os impostos, para você poder calcular o seu preço. O terceiro pilar é o marketing. E hoje em dia, marketing é a diferença entre vida ou morte. Um bom profissional de marketing com especialização em mídias digitais pode te ajudar muito. O quarto pilar é gestão. Como é que você vai fazer com que todas as pecinhas da sua empresa funcionem em conjunto e gerem o produto que você quer gerar, né? E o quinto pilar chama-se negócio. Negócios, né? Raciocínio de negócios. Como é que você vai calcular o seu preço? Qual é a margem que você vai ter? Quanto tempo você vai levar até que a empresa se pague? Não é? São coisas, preocupações muito importantes, mas também tem um outro lado. E a negociação com os fornecedores? Os fornecedores que você precisa para a cadeia de suprimentos para o seu produto ou serviço. Não adianta pensar com cabeça de desenvolvedor, não, que eu não preciso de nada. Precisa sim. No mínimo, você tem a energia elétrica que você vai gastar, os computadores que você vai precisar, a hospedagem que você vai precisar para o seu site, o dinheiro para pagar o nome de domínio, o certificado digital, tudo isso são fornecedores. Alguns podem ser só iniciais, outros serão eventuais, outros serão cíclicos. Por exemplo, certificado digital expira a cada ano. Eu posso usar o Let's Encrypt. Sim, expira a cada 3 meses.
Então você tem que ter uma rotina operacional para isso. Tudo tem um impacto. Esses 5 pilares sustentam uma laje. Tem uma laje em cima desses 5 pilares. Chama-se tecnologia. Como é que você vai vender, expor o serviço ou produto que você está pensando? Muita gente diz que a tecnologia é um pilar. Algumas pessoas dizem que a tecnologia é a base onde os pilares estão. Eu discordo. No meu conhecimento, na minha experiência e no que eu vejo no dia a dia como consultor e investidor de negócios, é que a tecnologia se apoia em cima desses 5 pilares. Então, é muito importante que você comece, tenha uma ideia de uma empresa, lindo, maravilhoso, no shopping, que maravilha, muito bom. Deixa passar uma semana, esfria um pouco por uma semana. Uma semana. Durante essa semana, procura ver desapaixonadamente o que as pessoas estão fazendo que seja similar ao que você está pensando. Isso já vai te dar um banho de água fria. A ideia não é você desanimar. A ideia é você ter um choque de realidade para você poder sentar e começar a planejar o seu empreendimento. Muita gente tem a ideia e já arruma sócio antes de saber da viabilidade da ideia. Porque é uma ideia de botequim, é uma coisa que foi discutida rapidamente. Cara, não é por aí. Primeiro pilar, que seria o jurídico, ele é muito importante, porque ele vai te dar a segurança de saber que você pode fazer o que você quer fazer ou não. E quais são as implicações de você fazer? Quais são os riscos que você está correndo? Isso é muito importante em qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa pode cometer um desvio ou um crime, ser processada e perder muito dinheiro. Você pode perder mais dinheiro do que o que você vai botar na empresa, por causa de risco jurídico. Você precisa de uma avaliação jurídica e de conselhos que digam qual é o melhor caminho a seguir, qual é a alternativa menos arriscada, o que você pode fazer, para que você se prepare para isso. O segundo pilar é o contábil. Muita gente não tem ideia de como as coisas são registradas numa empresa. Muita gente confunde o dinheiro da empresa com seu próprio dinheiro. Muita gente não tem ideia de quanto imposto vai ter que pagar e como é que vai retirar esse dinheiro da empresa, não é? Especialmente empreendedores mais novos estão muito preocupados em como é que vão fazer. Eles só querem retirar o dinheiro, mas não estão querendo saber como. E existe também uma coisa chamada contabilidade gerencial, que é você apropriar os custos que você vai ter. Existem os custos operacionais, né? Para cada produto você fatura X, mas gasta Y para produzir, ou serviço. E existem os custos em nuvem, a nuvem de custos, chamados de administrativos, que você tem que procurar apropriar o máximo possível aos produtos. Só assim você vai saber quanto custa realmente para produzir o produto que você está pensando que é o mais lucrativo que você tem, ou o serviço. Aí vem o pilar do marketing. A gente tem uma ideia errada do marketing. A gente pensa que o marketing é aquelas pessoas que fumam cigarro estragado, que elas não sei o quê, que elas não fazem conta. Não, senhor. Não, senhora. O pessoal do marketing sabe se, como e onde o seu produto vai ser melhor aceito. Eles podem traçar uma estratégia de vendas do seu produto, de distribuição, de anúncio, de envolvimento com os usuários, muito importante, ainda mais nessa época de redes sociais. Gastar um dinheiro em marketing não só para criar a marca,
não só para criar anúncio, mas para fomentar a discussão, para popularizar sua marca para o público correto, para fazer moderação das suas redes sociais. Esse tipo de trabalho só pessoas especializadas em marketing sabem fazer. E é uma consultoria cara, não é barata. Tá? O outro pilar seria o de gestão. Gestão, imagina que a sua empresa é como uma caçada. Você descobriu um lugar que tem uma caça lá, abundante. Então você quer caçar, limpar, tirar a pele, limpar, cozinhar e vender a carne cozida para os seus fregueses. Tem muita gente disposta a comprar. Mas vamos pensar nisso aí. Você vai conseguir caçar, voltar com a caça, tirar a pele, limpar, cozinhar e vender a caça? Você? Uma pessoa sozinha? Difícil. Você vai ter que ter gente lá caçando. Vamos supor que eles usem arco e flecha, ou bala, ou revólver, tanto importa, mas vamos pôr arco e flecha. Tem que ter alguém para levar as flechas para os caçadores e trazer a caça que já foi abatida. Tem que ter gente para tirar a pele e limpar a caça. Tem que ter gente para cozinhar a caça. E tem que ter gente para vender a caça. E tem que ter gente para sair na rua fazendo propaganda da caça. Isso se chama gestão. Você tem que gerir diferentes papéis, talvez diferentes pessoas, interagindo para manter o fluxo do seu produto ou serviço em andamento. O outro pilar é o de negócio. Não confunda com plano de negócio. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O negócio, ele lida com o seguinte: preço, margem, custo, negociação. O negócio, para botar seu empreendimento funcionando, você vai precisar comprar alguma coisa. No caso da caçada, você vai comprar as flechas. Porque se você for produzir as flechas, de repente não vai ter tanto lucro assim. Não vai agregar nada de valor à sua carne de caça você produzir sua própria flecha. Não vai agregar nada. Nem vai baratear o custo, vai aumentar o custo. Então você vai ter que comprar flecha. Né? Você vai ter que comprar temperos. Tudo isso, e tem o custo das pessoas envolvidas na gestão. Né? Você vai ter que jogar isso tudo numa calculadora para você ver quanto você vai cobrar pela sua caça. E que serviços adicionais o cliente vê como valores agregados. E como você pode negociar melhor com seu fornecedor. Por exemplo, se eu for comprar uma flecha, custa 100 dinheiros. Vamos pensar assim. Poxa, cara, mas eu vou comprar 50 flechas toda semana. Não dá para você me dar um desconto, não? Aí ele fala, tá, se você comprar 50 flechas toda semana, eu vou cobrar cada flecha a 80 dinheiros. Mas você ainda pode ter margem para forçar esse preço mais para baixo. Essa negociação é fundamental para você garantir um bom preço de venda, um preço justo de venda que as pessoas estejam dispostas a pagar e manter uma margem que te permita ter um lucro. Eu avisei para vocês que ia ter cachorro latindo. Então tem que ter paciência, gente. Em breve eu vou investir aqui quando essa obra terminar, vou montar todo o isolamento acústico, mas por enquanto eu não tenho. Então, esse é o pilar do negócio. A tecnologia está em cima disso tudo. Está acima disso. Acima. Tá? Se você vai usar fogão a lenha, ou se você vai usar, sei lá, energia solar para cozinhar a sua caça, se você vai usar megafone, essas coisas são tecnologia. Muita gente começa a empresa assim, eu vou fazer uma empresa, uma API, que eu então vou fazer essa API em Python, e eu vou ter um front-end em React,
porque eu vou botar isso na Google Cloud e vou começar a programar. Muita gente começa por aí, começa fazendo assim. Ela está começando pela tecnologia. Mas será que tem público para aquele produto ou serviço? Quanto ela vai cobrar pelo produto ou serviço? E quanto ela está gastando para desenvolver essa tecnologia? Será que essa tecnologia toda é necessária? Ou será que não é necessário outro tipo de tecnologia? O que os concorrentes estão fazendo? Como é que isso aí vai ser divulgado nas mídias sociais? Existe alguma implicação legal no que você está fazendo? Né? Olha, são fatos que você tem que considerar. Infelizmente, a maioria dos empreendedores vai lá no Sebrae, faz um curso de empreendedorismo e sai achando que montar um salão de cabeleireiro ou uma padaria é a mesma coisa que montar uma API, Software as a Service. Não é. São negócios completamente diferentes. Montar uma padaria, então, é uma indústria alimentícia. Montar um salão de cabeleireiro, você tem que, além de lidar com o público, você tem questões de saúde e higiene envolvidas. Então são coisas muito importantes. Criar uma API, Software as a Service, tem implicações com a LGPD. E tem implicações também com o provedor de nuvem que você está usando. E se o provedor de nuvem que você está usando é hospedado, por exemplo, nos Estados Unidos, se algum desvio acontecer, vai acontecer no território americano. Você pode ser processado aqui. A mesma coisa se for na Europa. Então são coisas que você tem que considerar. Infelizmente, a maioria dos empreendedores não considera essas coisas. Eu recuso muitas propostas de investimento. Teve uma recentemente, uma proposta de uma empresa de games, que eu fiquei pedindo, cadê seus números? Cadê seus números? Cadê seus números? Não tinha número. Pitch, para mim, é espirro reprimido. Você vai dar aquele espirro atroz, segurou o nariz, faz pitch. Isso para mim é o que é pitch, não serve para nada. Plano de negócios, para mim, não vale o papel que ele foi escrito. Porque o conteúdo normalmente é coisa americanizada, PowerPoint, é coisa que te ensinam nos MBAs, nos cursinhos de empreendedorismo da vida. Não tem esses 5 pilares lá descritos. Então, pensa bem, tá? Um empreendimento bem feito, bem montado, bem calcado nesses 5 pilares, pode ser uma ideia de muito sucesso, que você vai ganhar muito dinheiro ou vai vender por muito dinheiro. A tecnologia é uma laje que você coloca em cima desses pilares. Pensa nisso. Boa semana para vocês.